João capítulo 16, a partir do verso 7, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém? Podeis tomar assento. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero agradecer o Senhor por esta oportunidade. E quero pedir ao Senhor desde já, meu Pai, que venha anunciar no coração dos meus irmãos tudo o que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. E que esta alegria, meu Pai, que a minha alma está sentindo, os irmãos também sintam nessa noite. E venham ver, meu Deus, a pessoa especial que é o Teu Espírito Santo. Espírito Santo da verdade, desde já eu quero convidar o Senhor. Toma o Teu lugar de honra, meu Pai, e anuncia todas as palavras que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. As palmas que engrandecem o Senhor. Hoje, nesse culto de ensino, nós iremos falar da pessoa do Espírito Santo. Esse alguém muito especial chamado Espírito Santo. Muitas pessoas têm o Espírito Santo como uma energia ou como um estado de espírito momentâneo. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele habita em nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 19, Paulo vai dizer: Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e tem todos os atributos que o Pai e que o Filho também possuem. O Espírito Santo tem todos os atributos de Deus. Ou seja, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Ele tem todos os atributos de Deus. E também ele tem atributos como pessoa. Ele é uma pessoa. Ele tem os comportamentos de alguém que fala, que ouve, que tem sentimentos, que tem vontades e desejos. Esse Espírito que habita em nós é um Espírito nobre. Nós temos o Espírito de Deus morando dentro de nós. Ele tem sentimentos, ou seja, ele entristece, ele ama, ele tem vontades e tem desejos. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, vai falar a respeito de alguns dos sentimentos do Espírito Santo. Diácono Lucas, por bondade, filho de Deus, abre conosco Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém? Perdão, Barão. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ou seja, ele se entristece. Nós, como pessoas, quando alguém fala alguma palavra que nos magoa, nós também nos entristecemos, nós ficamos chateados. Se alguém fala alguma coisa muito pesada, aquilo muitas das vezes nos entristece por dias. O Espírito Santo, ele também se entristece quando você faz fofoca, quando você fala mentira, quando você peca. Se o Espírito Santo, ele é onipresente, está em todos os lugares, então ele sabe tudo o que você faz. O que você faz quando você está no seu quarto sozinho, quando você está no seu trabalho, quando você está na roda dos amigos. Ele sabe o que você vê na internet, ele sabe com quem você está conversando, ele sabe o que você pensa. Neste mesmo momento, ele sabe tudo o que está passando no coração dos irmãos.
Este é um dos sentimentos do Espírito Santo. Quero citar do segundo atributo do Espírito Santo. Ele tem desejos, ele tem vontades. A vontade do Espírito Santo é que todos sejam cheios deles, que todos sejam cheios de Deus, que todos venham ao conhecimento de Deus. O Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos paz, que nós tenhamos alegria, ele quer sempre nos guiar e nos trazer para andarmos em caminhos bons, para andarmos em caminhos de justiça e em caminhos de verdade. Um desses versículos de referência é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. Isso mesmo, 12 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Querer. Querer simboliza e nos fala de vontade. Quem quer alguma coisa. Se você tem dinheiro, você quer ir à padaria e comprar um pão, você vai e compra. Se você tem desejo, você quer comprar uma roupa, você tem dinheiro, você vai e compra. Você tem desejo de ir e vir, você tem desejo de possuir, você tem desejo de fazer. O Espírito Santo, com este atributo também de pessoa, nos mostrando, nos provando que ele é uma pessoa, isso nos mostra que ele também tem desejos. O Espírito Santo, como pessoa, ele também fala e ele também ouve. Ou seja, ele ouve aquilo que nós falamos, ele fala também quando ele quer falar. Neste mesmo momento, o Espírito Santo está falando conosco através da sua palavra. Aqui fala na parte C, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, ele fala, ele testifica de Jesus Cristo em nossas vidas. Ele ouve e ele fala. Eu e você, como pessoas, nós falamos e nós ouvimos. E nós também nos movemos. Ou seja, o Espírito Santo, ele também se move. Que é um do quarto atributo que nós iremos citar nessa noite. Encontra-se em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então ele se move, ele fala, ele tem sentimentos, ele tem desejos, ele fala, ele ouve e ele se move. Disso nós temos a convicção, a certeza, a amostra verídica pelas Escrituras de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não tão somente é uma pessoa, mas é a pessoa do próprio Deus habitando e morando dentro de nós. Agora vamos falar um pouco também das obras do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele veio para poder convencer o homem do pecado. Ele veio para operar obras maravilhosas na vida dos homens. Sem o Espírito Santo, irmãos, nada nós conseguiríamos fazer, porque é o Espírito Santo que nos capacita a fazer todas as coisas. O Espírito Santo convence o homem do pecado, ele batiza o homem, convence da iniquidade, traz o homem para Deus, ajuda o homem a se esforçar, ajuda o homem a orar, ajuda o homem a andar na retidão dos caminhos de Deus. Um dos versículos que mostra que o Espírito Santo convence o homem do pecado, encontra-se em João capítulo 16, versículo de número 8. João 16, capítulo 8. A irmã Lohane vai estar passando os versículos na tela, se os irmãos quiserem ler na tela, para nós ganharmos tempo, amém? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. 2 aos Coríntios 7, verso 9 e versículo de número 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus,
de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Interessante. O Espírito Santo, ele contrista o coração do homem quando o homem, ele peca. E aí, Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que a tristeza, segundo as obras do mundo, segundo o pecado, ela gera morte. Mas a tristeza, segundo as coisas de Deus, ela gera vida. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Ele se inclina para as coisas de Deus. Ele nos mostra os nossos pecados. Ele nos mostra as iniquidades e nos entristece por causa dos nossos pecados. Ora, eu e você, quando nós convencemos, nós aceitamos a Jesus e fomos convencidos de que nós somos pecadores, foi uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não aceitamos a Jesus por mérito próprio nosso. Nós não viemos até Cristo pelos nossos próprios méritos. Foi o Espírito Santo que veio, nos convenceu dos nossos pecados, entristecer os nossos corações por causa dos pecados, para que nós viéssemos a Cristo. E quando Ele operou esta obra, nós sentimos tristeza, nós sentimos arrependimento, e logo viemos para Cristo, para sermos santificados, para sermos purificados e poder morar com Deus. Ora, e quando nós arrependemos dos nossos pecados e viemos para Cristo, Ele passou a morar dentro de nós e nos auxiliar, nós que somos cristãos e temos o Espírito de Deus, quando nós pecamos, nós nos entristecemos. O Espírito Santo, ele também testifica que somos de Deus, através dos frutos e da maneira de viver. Ou seja, ele testifica que nós temos o Espírito de Deus. Muitas pessoas estão na igreja e têm dúvida se o Espírito de Deus está dentro dela. Como nós podemos ter uma prova e saber que nós temos o Espírito de Deus morando dentro de nós? Ora, isso é pela nossa maneira de viver, que o Espírito Santo nos guia e nos orienta a viver, e é através dos frutos que nós ali damos, através do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, bondade, longanimidade, fé, temperança, bondade, domínio próprio, mansidão e os demais frutos. Uma dessas referências que nós temos encontra-se em Romanos, capítulo 8, versículo de número 16. Essa é a primeira referência, nós vamos falar de duas, amém? Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Segunda referência, Diácono Lucas, por bondade, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que vai falar dos frutos. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Isso ele testifica que está em nós. Se, por exemplo, você é alguém que só anda irado, não tem mansidão, não tem domínio próprio, isso é uma das características que você tem que aperfeiçoar isso dentro de você. Ou seja, o Espírito Santo ele vai trabalhando dentro de nós para poder aperfeiçoar esses dons em nós. Ora, quando eu me converti, eu me senti um homem muito manso. E quando eu fui para a minha empresa, a segunda empresa que eu trabalhei, eu enfrentei algumas perseguições e algumas dificuldades com alguns colegas de trabalho. E eu achava que era manso. Mas naquele momento eu vi que eu era um homem irado. Porque ir para o trabalho já é nervoso, voltava nervoso. Então eu vi que era um homem irado. Mas quando eu adaptei com aquela situação, comecei a orar a Deus, pedindo para me aperfeiçoar naquela situação, Ele começou a colocar mansidão e temperança no meu coração. Ou seja, quando o ímpio vinha para me aborrecer, eu já não ficava mais aborrecido com aquela situação. Quando o ímpio falava alguma coisa, entrava no ouvido e saía no outro. E ainda orava para Deus poder convencer ele do pecado. Orava para Deus converter o coração dele. Este é um dos frutos do Espírito Santo. Um exemplo. Amém? Ou seja, isso nos mostra que nós temos o Espírito de Deus. Isso testifica que o Espírito de Deus está em nós, que Ele está selado em nós. Ora, o Espírito Santo também, Ele nos santifica. Depois de todas estas obras maravilhosas que o Espírito Santo faz nas nossas vidas,
Para nós podermos andar com Deus, nós temos que andar em santidade. Amém? E para poder andar com santidade, nós de nós mesmos não temos capacidade para nos santificar. Não temos capacidade de ser santo pelos nossos próprios méritos. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador e nos ajuda a nos santificar na nossa caminhada, para podermos encontrar com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Para vermos a Deus, nós temos que ser santo. E o Espírito Santo que nos santifica. Uma das referências, Romanos capítulo 8, versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Pode seguir até o 9, varão, por favor. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? O Espírito Santo, ele nos santifica, inclinando as nossas obras para poderem agradar a Deus. É Ele que nos incentiva, é Ele que nos faz inclinar para as coisas de Deus, porque as obras da carne são inimizade contra Deus. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o Espírito nos santificando, nos ajuda a agradar a Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos homens e mulheres santos, nós começamos a agradar a Deus. A segunda referência é 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Segunda Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Lembra do que o diácono José Márcio ele falou no culto de ensino passado? É algo que me chamou a atenção e eu guardei. Sempre que a palavra diz em Cristo, quer dizer dentro em Cristo. O Espírito Santo nos chamou em santificação em Cristo. Ele nos santifica para vivermos como Cristo. O Espírito Santo nos purifica para vivermos como Cristo, em Cristo. Terceira referência, mais uma, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Uma das quartas obras que eu quero citar do Espírito Santo é uma das obras mais lindas do Espírito Santo em nosso favor, chamada intercessão. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Já viu aquele momento que você está na sua casa, você vai orar a Deus, não consegue sair uma palavra da sua boca, você só consegue chorar, você só consegue gemer. Naquele momento que você está ajoelhado sobre a sua cama, o Espírito Santo está diante de Deus, intercedendo, dizendo: Pai, olha lá o irmão Jardel, ele não consegue falar, ele não consegue demonstrar o sentimento e a tristeza que está no coração dele, mas eu sei o que se passa no coração dele, porque eu vivo dentro dele. Ou seja, aquilo que você não consegue expressar, o Espírito Santo começa a interceder a Deus o que você está sentindo. O que está passando no seu coração, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer gemidos inexprimíveis? Quer dizer com insistência, com persistência. Porque quando nós sofremos, o Espírito Santo, ele também sofre conosco. Quando nós estamos em dificuldades, ele está orando a Deus, intercedendo: Deus, ajuda ele. Pai, tira ele dessa dificuldade. Deus, tira ele dessa aflição. Pai, liberta o filho dele.
pai liberta a mãe dele, pai liberta a família dele, ajuda ele no emprego, dá ele uma promoção, dá ele um emprego melhor. O Espírito Santo, ele geme, ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele não mede esforços para poder nos ajudar. Muitas das vezes, nós, quando vamos confessar alguma coisa com um amigo nosso, vamos falar com ele, nós ainda assim não sentimos totalmente aliviado, porque nós não temos um amigo tão grande quanto o Espírito Santo. Se você vai para as redes sociais chorar, dizer, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser o meu amigo. Meus irmãos, o melhor amigo que um homem pode ter é o Espírito Santo. Ele não anda lado a lado, ele anda dentro de você. O que você pensa, ele sabe. O que você fala, ele escuta. O que você sente, ele também sente. O Espírito Santo é Deus. Imagina, irmãos, Deus, um ser poderoso, um ser magnífico, glorioso, dentro de nós chorando por causa das nossas lutas, das nossas dificuldades. Nós, irmãos, só sabemos aborrecer a Deus. Quantas das vezes Deus nos chama pela manhã para poder jejuar e nós vamos encher a barriga com o café da manhã? Quantas das vezes você vê um mendigo passando na rua e você ali vê ele, em vez de você orar, Deus fala, ora por ele. E você vai lá e não ora, passa direto. O Espírito Santo, ele é alguém bondoso. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele é o melhor amigo que um homem pode ter. Amém? A terceira obra, a quinta obra do Espírito Santo é, ele ensina. Ele nos ensina. Quando eu aceitei a Jesus, eu ali queria muito aprender as coisas de Deus. Eu vi os pregadores pregando as mensagens, eu ficava maravilhado. Eu ficava admirando a maneira como que eles falavam, com a unção, com a autoridade com que eles ensinavam. E ficava tentando entender de onde vinha tanta sabedoria para poder explicar as coisas espirituais, as coisas científicas, as coisas que a nossa mente não consegue explicar. Ora, isto é uma das obras do Espírito Santo na vida do homem. Ele ensina o homem. E aquele homem que aprende com o Espírito Santo, ele é sábio. Ora, a Bíblia nos diz que quando Salomão ele orou a Deus, ele não pediu a Deus ali dinheiro, não pediu a Deus ouro, não pediu a Deus prata, mas Salomão pediu a Deus sabedoria. O Espírito Santo ele é sábio, tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas científicas. Uma dessas provas que o Espírito Santo ele ensina todas essas coisas é que as coisas que os homens descobriram na ciência não foram pela própria ciência do homem, ainda que eles sejam ímpios, ainda que eles sejam perversas, foi pela vontade de Deus deixar o homem descobrir essas coisas através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus ensina os homens. Por exemplo, a cura de um remédio. Por exemplo, a eletricidade. Muitas coisas da tecnologia que são boas, fora Deus quem permitiu o homem descobrir. O Espírito de Deus dá ao homem sabedoria através da ciência. Ora, o profeta Isaías, há muito tempo, até mesmo antes de existir satélite, até mesmo antes de existir mapa geográfico, até mesmo de existir a tecnologia que existe nos dias de hoje, o profeta Isaías ele disse que Deus ele se assenta no globo da terra. Olha que coisa interessante. Um homem que não era estudado na ciência e já sabia que a terra era redonda naquele tempo em que nem tinha tecnologia. Os homens até hoje discutem se a terra é plana ou se a terra é redonda. Uma discussão ali enfadonha, uma discussão sem parâmetros. E o profeta Isaías, naqueles tempos, já sabia uma revelação da ciência tão profunda. Ou seja, Deus também revela a ciência para o homem. Deus ensina o homem. Uma das referências é 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? O Espírito Santo como pessoa, como Deus, dono de toda a sabedoria, dono de toda a ciência,
aqueles hinos que os irmãos gostam de cantar aqui. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Amém? Deus, Ele nos ensina. Deus, Ele nos ensina tanto as coisas espirituais quanto as coisas da ciência. Deus, Ele nos ensina todas as coisas pelo Teu Espírito Santo que está em nós. A sexta obra do Espírito Santo na vida do homem, Ele liberta. Ora, quando eu e você veio para a presença de Deus, nós não conseguimos ser libertos pelos nossos próprios méritos. Nós não fomos libertos dos nossos pecados e das nossas imundícias porque nós fomos fortes ou porque nós éramos capacitados para tal coisa. Foi o Espírito de Deus quem os libertou. Já viu essas pessoas que às vezes bebem cachaça, fumam cigarro, fumam maconha? Muitas das vezes eles se esforçam para libertar daquele vício, porque eles veem que o vício está acabando com eles, está acabando com a vida deles. E eles se esforçam de todas as maneiras para poder se libertar daquele vício. Sabe por que elas não são libertas? É porque elas se esforçam com a sua própria força. Ela tenta se libertar com seus próprios méritos. E nós sabemos que a opressão que prende o homem, ela é algo envolvido no mundo espiritual. E para poder combater as coisas espirituais, tem que ser com armas espirituais. E o Espírito Santo, ele é guerreiro. É ele quem peleja, que batalha por nós e nos ajuda a vencer e nos liberta. Ora, eu tenho um tio que um certo dia ele disse para minha avó que ele ia parar de beber, ia parar de fumar. E ele se esforçou muito. E ele falou, ô mãe, eu parar de beber eu consigo. E ele ficou ali uns 2 meses sem beber. E ele falou, parar de fumar eu já não consigo. E passando aqueles 2 meses, ele se esforçando muito, até passando mal, começou a enfrentar enfermidades no seu corpo para se libertar. Ele não teve forças por conta própria. Mesmo ele se esforçando ao máximo, ele não conseguiu, por um detalhe, porque ele tentou com as próprias forças. Meu tio, infelizmente, ele é um homem incrédulo. É um homem que não crê nas coisas de Deus. E isso nos mostra ali que ele está dando legalidade para poder ser oprimido. Porque a palavra de Deus nos diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus se liberta dos vícios na carne. Deus se liberta da prostituição. Deus se liberta da cachaça. Deus se liberta do álcool. Você que vai estar nos assistindo pela internet, Deus, ele vai te libertar quando você entregar os seus caminhos para Ele. Ora, uma das referências é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Coisa tremenda. Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Que coisa gloriosa, meus irmãos. O que eu acabei de dizer no começo é que as coisas espirituais se combatem com armas espirituais. E é o Espírito quem vai combater para ajudar o homem a se libertar. Quantos eram viciados na cachaça, no cigarro, em jogatina, em forró, em prostituição, em pornografia, em palavrão e muitos pecados imundos. E hoje estão na casa do Senhor. Foi porque o Espírito de Deus está morando dentro dele. É porque o Espírito de Deus está batalhando por ele. Porque o Espírito de Deus que está nele libertou ele. O homem, em hipótese alguma, ele com as suas forças, ele não consegue se libertar. Tem muitas pessoas ali que às vezes morrem, mesmo se esforçando, morrem no vício. Morrem nas opressões e não conseguem se libertar mesmo se esforçando. Já viu muitas pessoas que vão para a casa de recuperação, ficam 1, 2, 3, 4, 5 anos lá, e quando saem, novamente tornam aos vícios, porque não levaram a palavra de Deus a sério. É porque só queriam se libertar ali daquele vício que o oprimia, daquelas coisas que o oprimiam. Mas aqueles que levam a sério as coisas de Deus, e quando recebem a palavra de Deus, elas têm forças para se libertar, as forças que vêm do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo é lindo demais. O Espírito Santo é maravilhoso demais. Olha para você ver as obras que ele faz. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele intercede. Ele ouve as nossas orações, ele ouve os nossos lamentos. Me diz se você tem um amigo que vai aguentar você chorando no ouvido dele o dia inteiro. Ninguém aqui tem um amigo assim. Eu tenho certeza que se você tiver um amigo que você for lá,
para poder revelar as coisas do seu coração, ele vai querer escutar. Em hipótese alguma. Pode ser que de a princípio ele te escute, mas depois ele vai se enfadar de você. Mas o Espírito Santo, em momento algum, ele cansa de ouvir a sua voz. Mas muito pelo contrário, ele quer ouvir a sua voz através das suas orações. Amém? Vamos falar um pouco também do batismo com o Espírito Santo, que é algo muito importante, que é algo necessário para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele mesmo nos incentiva, através de oração, através de jejum, a buscarmos o batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo no grego significa batismos, que quer dizer imergir, mergulhar, envolver em alguma coisa. Ora, quando nós vemos uma pessoa sendo imergida na água, ela é totalmente envolvida por aquela água. E o batismo no Espírito Santo quer dizer imersão. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós estamos sendo totalmente envolvidos pelo Espírito de Deus. Ou seja, todas as suas vontades vão ser as vontades de Deus. As coisas que você vai ansiar é as coisas de Deus. As coisas que você vai querer se envolver são as coisas de Deus. Batismo quer dizer imergir, quer dizer estar completamente envolvido. Eu estava lendo uma palavra, irmãos, e eu até fiz um vídeo e coloquei no canal, a respeito do batismo, autoridade, através do envolvimento do Espírito Santo em nossas vidas. E ali eu percebi uma tipologia entre Elias, Eliseu e nós no Novo Testamento. Porque a palavra de Deus nos diz que Eliseu, quando ele ia substituir Elias, a Bíblia nos diz que Elias perguntou para Eliseu o que ele queria. E Eliseu perguntou para Elias o que ele queria. E Eliseu disse: dai-me porção dobrada do teu espírito. Então Elias disse para Eliseu: se você me ver sendo arrebatado até os céus, o que você pediu vai ser concedido. E naquele momento, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo. E então Elias, quando foi arrebatado em uma carruagem de fogo, ele deixou o seu casaco, o seu manto, a sua capa para Eliseu. E aquilo foi a prova viva, foi a prova de que a unção, o espírito que estava sobre Elias, fora deixado para Eliseu. Aquela capa é só uma capa. Mas aqueles que conheciam Elias, sabiam que aquela capa era de Elias. E quando ali Eliseu, ele tomou a posse daquela capa e colocou sobre si aquela capa, a Bíblia vai nos dizer que quando ele foi ali atravessar o rio, havia os homens, filhos dos profetas, e disse: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Não o espírito de Elias, mas o espírito que estava sobre Elias, que é o Espírito de Deus, porque Eliseu estava com a capa de Elias. Então eles entenderam que a unção, o poder que estava sobre aquele homem, agora estava sobre a responsabilidade de Eliseu. Então naquele mesmo momento os homens reverenciaram Eliseu, vendo que ali agora surgira um novo profeta em Israel. Vira que ali a autoridade de Deus estava sobre um outro homem chamado Eliseu. E no mesmo momento, nós trazendo para o dia de hoje, nessa tipologia, nós vemos que assim como Elias, ele subiu ao céu e passou autoridade para um homem, Jesus nos tempos atuais também subiu ao céu e também nos deu autoridade. Eliseu recebeu uma capa. E nós recebemos o Espírito Santo. Jesus subiu e nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus hoje está sobre nós. A autoridade de Deus está sobre nós. Aqueles que nos assistem, assim como viram Elias com a capa, assim nos dias de hoje que nos verem, tem que ver a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Tem que nos ver como profetas, como homens de Deus. Ora, isso é possível ser provado na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir e na nossa maneira de vestir. Porque ali aqueles homens reconheceram que Eliseu seria o novo profeta, não somente pela capa que estava sobre ele, mas pela maneira com que Eliseu ele procedia. Eliseu era um homem justo, era um homem honesto, um homem que não cobrava para realizar milagres. E nós, nos dias de hoje, somos reconhecidos que somos homens de Deus através do nosso exterior e também através do nosso interior. Já viu a pessoa que é cheia do Espírito Santo? Ela só fala de Deus.
Se você conversar com ela, é só Deus para cá e Deus para lá. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, irmãos, nós temos o prazer de estar perto delas. Tem pessoas que é cheia do Espírito Santo, só dela entrar em um ambiente, a atmosfera do lugar já muda. Eu, quando era ímpio, eu ia na casa do meu tio Evandro, que era uma das pessoas assim, cheia do Espírito Santo que eu conheço. Quando ele chegava na minha casa, eu ia na casa dele, eu já sentia até a atmosfera diferente. As palavras que ele falava ardiam no meu coração. A presença dele era prazerosa perto de mim, porque a presença de Deus estava com ele. Isso é uma maneira que nós reconhecemos, que a autoridade, essa era uma das maneiras que eu reconhecia, que a autoridade de Deus estava sobre ele, e que Deus estava sobre ele. Nós também temos que ter este testemunho, tanto visual e tanto no nosso agir, a nossa maneira de viver. Os nossos vizinhos têm que ver que a autoridade de Deus está sobre nós. Os nossos parentes têm que ver que a autoridade de Deus está sobre nós. Aonde nós chegarmos, as pessoas também têm que sentir a presença de Deus. Tinha um homem chamado Charles Finney. Eu estava vendo a história desse homem, que só dele chegar na cidade, muitas pessoas já começavam a chorar. As pessoas começavam a prantear e começavam a cair em convicção de pecados. Charles Finney podia estar a 1 quilômetro. Alguém podia estar no restaurante, Charles Finney entrando nas portas da cidade. As pessoas já começavam a chorar e sentindo uma presença diferente. E já diziam, Charles Finney está vindo aí. Por quê? A presença de Deus estava sobre Charles Finney. Essa mesma presença que estava sobre Charles Finney tem que estar sobre as nossas vidas. A autoridade que estava sobre Elias e Eliseu também tem que estar em nossas vidas. Ora, o Espírito Santo, quando ele nos toma, e nós somos totalmente envolvidos pelo Espírito Santo, nós estamos totalmente no domínio dele. O Espírito Santo, como Deus, ele opera coisas grandiosas, ele opera coisas maravilhosas e nos dá dons espirituais, nos dá o poder que está nele, é manifestado através da minha e da sua vida, através dos dons espirituais. O Espírito Santo, quando ele nos desenvolve e mora em nós, ele nos concede dons. E tem variedade de dons. Dons de línguas, dons de visão, dons de revelação, dons de maravilha, dons de cura. Há alguns teólogos, homens instruídos na palavra, homens que estudaram, foram ali graduados, pós-graduados e doutorados. Eles negam, alguns deles negam, que os dons do Espírito Santo são para os dias de hoje. Alguns deles dizem que os dons do Espírito Santo foram somente para os tempos dos apóstolos. Mas nós vemos que isso é uma grande heresia. Porque Jesus ele disse que os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome operarão milagres e maravilhas. Nós vemos que os sinais seguirão aqueles que crerem. As pessoas creram no nome de Jesus somente no passado? E nós que estamos aqui também não cremos? A palavra de Deus, ela abrange todos os tempos. Nós cremos em Deus. Os dons de Deus também nos seguem. Eu mesmo já contei para os irmãos um testemunho de um dom de cura que eu pude presenciar. E foi algo maravilhoso, uma experiência extraordinária. Que eu ali fiquei maravilhado do poder de Deus. Eu sou prova viva e tenho um testemunho verídico e vi. Muitos dos irmãos aqui também já testemunharam. Nosso irmão Edmilson testemunhou ali da mãe dele que estava enferma, estava ali por uma situação difícil. E ali os irmãos orando, a mãe dele foi curada. E hoje está com saúde plena. Dá até trabalho, né, varão? Anda muito, fala muito, quer trabalhar muito. Então isso nós vemos, irmãos, os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo ele usa quem ele quer, fala como ele quer, age da maneira que ele quer e na hora que ele quer. Não tem como muitas pessoas falam, eu tenho o dom de cura. Se o dom é dela, isso quer dizer que ela pode curar a hora que ela quiser. Mas nós sabemos que não é assim que o Espírito Santo ele age. O Espírito Santo ele é espontâneo. Ele cura a hora que ele quer curar. Ele liberta a hora que ele quer libertar. E ele sempre quer libertar. Então o Espírito Santo ele age da maneira como ele quer. O Espírito Santo, quando ele nos traz dons, ele traz variedades, como eu falei para os irmãos. Um dos versículos que nos dá essa referência é 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4. Versículo de número 4 até o 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Coisa linda. Variedades. Só aqui que eu contei, foram 9 dons que Paulo citou. E ele reparte como ele quer, do jeito que ele quer. Olha a diversidade de dons que o Espírito Santo ele reparte em nós. E ele dá a cada um como quer. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a buscarmos os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem dom para nos dar. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, se eu não me engano, a partir do versículo de número 1, ele disse para os irmãos buscarem os mais excelentes dons espirituais. Ou seja, se alguém busca, é que alguém vai atrás. Alguém está pedindo, alguém está buscando. Se nós pedirmos ao Espírito Santo, ele tem dom para nos dar. Eu já vi até mesmo, irmãos, crianças sendo usadas em profecia. Eu me lembro quando eu estava mais novo, a minha irmã estava bem jovem, bem criança mesmo. E ela ali, o Senhor tomou ela em profecias para poder entregar uma profecia para minha tia. Minha irmã criança não entendia dessas coisas. Como ela ia falar essas coisas? Ela chegou com muita autoridade, eu me lembro como se fosse ontem. Ela chegou para uma tia minha e falou, sim, diz o Senhor. E começou a entregar uma profecia para a minha tia, uma criança. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E reparte os dons da maneira que bem entende, da maneira que Ele bem quer. Um desses sonhos, irmão, dessas visões, desses dons, é um dom maravilhoso e que nós também devemos buscar nos dias de hoje. Atos capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 4, que é os dons de falar em novas línguas. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse é um dom maravilhoso, falar em novas línguas. Aqui em Atos, no capítulo número 2, aqui ele está narrando a festa do Pentecostes. Amém? A festa do Pentecostes, viam judeus de todas as nações. Judeus que talvez, um exemplo, foi para a Alemanha. Estava morando na Alemanha, mas ainda era judeu. Judeu que foi para a Suíça, mas ainda era judeu. E que já falava em outras línguas. E quando eles vieram para a festa do Pentecostes, eles começaram a ouvir os judeus que estavam ali reunidos naquele cenáculo, a falar em outras línguas. Que línguas são essas? Eles começaram a falar as línguas daqueles homens. Detalhe, muitos dos judeus que estavam ali, alguns não eram instruídos, talvez eram ali considerados, como diz nos dias de hoje, caipira. Alguém talvez um pouco sem instrução, alguém sem entendimento de falar em outra língua, em outro idioma. E ali eles começaram a falar em outras línguas. E aqueles que estavam assistindo eles, começaram ali a ficar estupefatos, começaram a ficar ali estarrecidos. Como pode? Esse homem aqui não é tão estudado, está falando alemão. Aquele lá está falando latim. Aquele lá está falando grego, aquele está falando hebraico, esse está falando inglês, esse está falando em português do Brasil, esse está falando em português de Portugal. Eles começaram a falar em novas línguas. E se eles falarem em novas línguas, eles não falavam ali palavras desnexas. Eles falavam palavras que aqueles homens conseguiam entender. Imagina, porventura, um exemplo, conjectura minha. Alguém que tivesse uma mãe que chamasse Joana. Um exemplo, um alemão que tivesse a mãe que chamava Joana, que nem é um nome alemão.
Aí um judeu lá que estava lá, que era um caipirinha, não sabia às vezes nem falar o inglês, não sabia falar outro idioma. Aí ele começava a falar em alemão: "Ó, tem uma pessoa aqui, que o nome da mãe dele chama Joana. Deus está enviando cura lá na sua casa hoje." Aquele alemão que escutou aquele judeu falando, um exemplo, conjectura minha, ele começou a ficar ali, ele ficou ali estupefato, ficou estarrecido e falou: "Ó, aquele homem falou na minha língua e eu consegui entender o que ele falou. Falou o nome da minha mãe e falou que está enviando cura para ele." Ou seja, o Espírito Santo, ele fala como ele quer. Ele fala em novas línguas, ele ajuda. Eu ouvi um testemunho, se eu não me engano, na igreja do Bonhushu, se eu não me engano, na Coreia do Sul, que havia um homem lá que estava na igreja orando. E ele começou a falar em novas línguas. Ele era de uma nacionalidade e começou a falar em novas línguas. E a pessoa que estava na frente dele começou a entender o que ele falava. E aquele homem perguntou para o pastor: "Como esse homem me conhece? Como ele falou isso e isso?" Aí o irmão pegou e falou para ele: "Ô irmão, ele nem a sua língua não fala, ele é de outra nacionalidade." E Deus falou através daquele homem para poder entregar uma profecia para aquele que estava na frente dele. E ele entendeu o que estava atrás falava. Outro dom, para a gente já finalizarmos, é o dom de sonhos e visão. Ali profetizado pelo profeta Joel, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 28 ao 29. 28 e 29. "E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito." Amém? Essa é uma das promessas do Espírito Santo. A Bíblia vai nos falar ali, profetizado pelo profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão sonhos, visões. E ali nós vemos que isso é uma promessa verídica. Nós vemos muitos irmãos falando mistério. Nós vemos os irmãos ali contando muitos sonhos que são proféticos. Quantos dos irmãos às vezes dormiram e teve um sonho e acorda assustado e fala: "Esse sonho não foi normal." Aí vai orar. E quando ele passa por uma situação, ele se depara com aquilo que ele sonhou e vê que foi um alerta de Deus. E muitas das vezes conseguem escapar de uma situação difícil. Ora, uma dessas características, uma das confirmações que nós vemos que Deus fala conosco através de visões, através de sonhos, foi quando Paulo estava ali na sua casa. Ele teve um sonho. Paulo, ele queria evangelizar a Ásia Menor, mas ele foi impedido pelo Espírito. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele teve um sonho de um varão macedônio falando com ele: "Passa para a banda de cá." Essa visão, esse sonho que Paulo teve, não foi um sonho comum. Foi um sonho através do Espírito Santo. O Espírito Santo deu esse dom para Paulo. Paulo, sonhando, então ali foi evangelizar ali a Macedônia. Como Paulo soube que aquele varão era macedônio? Talvez pela vestimenta, talvez pelas roupas que os macedônicos costumavam usar. Paulo discerniu que aquele homem era um macedônico. E ele chamando Paulo ali para poder evangelizar a Macedônia. Esse sonho não foi um sonho que Paulo dormiu de barriga cheia e sonhou. Foi um sonho dado pelo Espírito Santo para Paulo. E nós sabemos que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que falava em línguas, um homem que tinha visão, tinha revelação, um homem que tinha os dons do Espírito Santo. Hoje nós estamos vendo, nos dias de hoje, poucos dons sendo manifestados na igreja. Eu me lembro antigamente, quando eu era bem mais jovem, nas igrejas mais antigas, os irmãos nem tinham tanta instrução bíblica, mas nós víamos muitos dons sendo manifestados na igreja. Nós vimos o poder de Deus, o Espírito Santo, agindo de maneira ali extraordinária, agindo de maneira gloriosa na vida dos irmãos, porque os irmãos, eles buscavam o Espírito Santo. Algo que eu não cesso de contar, algo que eu gosto muito de falar, que eu me lembro quando eu era criança, e ali eu testifiquei muitas coisas e vi muitas coisas, que os irmãos muitas das vezes na igreja orando e ali cultuando ao Senhor, passava uma pessoa endemoniada do lado de fora, e naquele mesmo momento a pessoa caía possessa. Os obreiros iam lá, buscavam a pessoa, trazia para dentro da igreja e expulsava o demônio. Isso acontecia por quê? Porque os irmãos eram cheios do Espírito Santo.
Os irmãos eram cheios da autoridade do Espírito Santo. Amém? Convido os irmãos a colocarem sobre os nossos pés. Vamos orar a Deus. Pai. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece. Deus abençoe a todos.